Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. O relato de hoje é porque eu não tirei foto do lobisomem que eu vi. Então agora vamos para o relato. Bom, o meu nome é Elias e esse relato aconteceu comigo no ano de 2015, quando eu tinha 32 anos, e foi na região perto da cidade de Maringá, que fica no interior do estado do Paraná. E para começar a história, nessa época eu trabalhava em uma empresa por quase 7 anos, e logo eu fui mandado embora. E acabei recebendo todos os direitos trabalhistas, que até então deu um bom dinheiro. E com isso acontecendo, eu já tinha um terreno com um cômodo tipo um quartinho construído. E resolvi fazer uma casa nesse terreno, com o dinheiro que eu recebi quando eu fui mandado embora da empresa onde eu trabalhava. E logo então, comecei a construção. E eu dormia no quartinho do terreno, e ia construindo a minha casa de 3 cômodos na parte da frente do terreno. E nisso passou-se alguns meses, e a casa já estava quase no ponto de bater a laje. Mas certa vez eu estava na cama do quartinho descansando e mexendo no celular, e nessa hora já era por volta das 2 horas da madrugada. O tempo foi passando, até que de repente eu ouvi um barulho nas telhas do quarto. E fiquei meio cabreiro com isso, porque parecia que alguém teria pulado em cima do meu telhado. E claro que eu fiquei ligeiro e meio com medo, e apaguei as luzes do quartinho onde eu estava descansando. E fiquei ouvindo e olhando pela fresta da janela para ver se eu via ou ouvia alguma coisa estranha, porque eu estava com medo se fosse um ladrão ou usuário de droga querendo usar a minha construção para fazer alguma coisa errada por ali. Mas acontece que parecia que foi só o barulho nas telhas mesmo. Eu não tinha ouvido passo nenhum por cima do quarto. E nisso eu voltei a mexer no meu celular e deixei esse barulho da telha para lá. Mas de repente eu comecei a ouvir uns rosnados baixos e graves perto do meu quarto. Eu achei estranho o barulho, porque parecia ser algum tipo de animal. E quando eu olhei pela fresta da janela para ver o que era aquilo que estava fazendo o barulho dos rosnados no meu quintal, eu vi uma sombra de um animal projetada na parede pela luz do meu quintal. E era essa criatura que estava fazendo aquele barulho todo. E pela sombra daquele animal parecia ser um grande cachorro. Aí eu pensei, como esse animal conseguiu entrar aqui dentro do meu terreno? E de repente, logo eu vi o vulto desse animal a passar debaixo da janela aonde eu estava olhando. E claro, me assustei na hora com o tamanho daquele animal. E do jeito que aquela criatura andava, parecia andar com os braços da frente no chão, quase igual a um macaco. E para mim aquele ser não era nenhum cachorro, porque era muito maior que qualquer cão que eu tinha visto até hoje. E vendo aquela criatura, eu fiquei já espantado e com medo. E nisso eu peguei o meu celular para tirar uma foto de prova. Mas não deu tempo, porque esse animal tinha entrado dentro da construção que eu estava fazendo no meu terreno. Mas eu fiquei ali esperando essa fera voltar, com o celular na mão. E claro, eu estava escondido dentro do quartinho com a luz apagada para que essa criatura não me visse. Mas o que acontece é que eu ouvi os barulhos dessa criatura derrubando algumas ferramentas dentro da minha construção. Nisso eu abri um pouco a janela do quartinho onde eu estava escondido para poder tirar uma foto dessa criatura. Até que de repente, quando eu apontei o celular para a construção, o barulho do WhatsApp começou a tocar no celular. E foi quando essa criatura se levantou igual um homem e ficou parada ali na janela da construção só me olhando. E não deu tempo de eu colocar no aplicativo da câmera do meu celular para tirar foto dessa criatura. E claro que eu assustei com aquele animal me olhando naquela janela da construção, porque essa criatura parecia meio que era humano e meio que um animal. Porque para mim aquela criatura estava em pé igual um homem, me olhando de dentro da construção pela janela. E o que me dava mais medo é que esse animal tinha uma cor estranha nos seus olhos.
parecia ser um brilho amarelo bem forte nos seus olhos. E nesse momento, a minha reação foi de fechar a janela do cômodo onde eu estava. E fiquei quietinho e desliguei o celular para não fazer mais barulho. Mas logo eu comecei a ouvir os rosnados na frente do meu quartinho. E com certeza era aquele animal estranho de novo. E depois eu comecei a ouvir que estava mexendo na fechadura da porta do quartinho. E com certeza era aquela fera tentando abrir a porta. E como a porta estava trancada, esse animal não conseguiu entrar pela porta. E começou a rosnar e a bater de raiva na porta. E nisso então, assustado como eu estava, eu peguei um facão grande que eu tinha para me defender. E empurrei o armário e a minha cama para trancar a porta. Porque com aquelas batidas fortes que aquele animal dava na porta, com certeza essa criatura iria conseguir entrar no meu cômodo. Mas de repente as batidas na porta pararam. Eu ainda ouvi alguns rosnados. E de repente eu vi que esse animal começou a fazer uns grunhidos estranhos, que parecia que estava sentindo alguma dor. E logo eu ouvi uns passos desse animal andando pelo meu quintal. E nisso eu olhei pela fresta da janela. E quando eu vi essa criatura em pé, perto do muro, estava ereto igual um homem. E de repente, essa criatura colocou seus braços em cima do muro e pulou para a rua. Bom, nesse horário já era quase 4 horas da madrugada. E nesse dia eu nem dormi e nem trabalhei na construção da minha casa. Eu fiquei em choque de ver essa criatura estranha, que para mim era com certeza um lobisomem. Mas no outro dia eu fui atrás de arrumar uma arma de fogo. E também peguei emprestado um cachorro pastor alemão de um parente meu, para colocar no quintal da minha casa, porque o risco desse lobisomem poder voltar poderia acontecer. E eu queria estar preparado para essa criatura, porque também nesse lugar onde eu estava construindo a minha casa, era um bairro afastado da cidade. E em volta tinha muitos sítios e matagais. Era um bom lugar para uma criatura dessa se esconder e fazer as suas barbaridades. E o tempo foi passando, dias e semanas, e nada dessa criatura aparecer ou voltar. E eu ainda estava traumatizado e com medo desse lobisomem voltar aqui em casa. Mas agora eu já tinha arma de fogo para meter chumbo nesse lobisomem. E o cachorro para me avisar de qualquer coisa estranha que entrasse no meu terreno. Mas acontece que passou-se alguns meses, e eu fiquei sabendo que um mendigo que era novo apareceu morto, pelado e sem nenhuma roupa, e com vários tiros de espingarda pelo seu corpo. E estava morto em um matagal. E isso aconteceu perto do meu bairro. E ninguém sabia dizer quem teria feito essa barbaridade com aquele homem. Mas o que eu fiquei sabendo também, pelos moradores da região, é que esse mendigo foi baleado a quilômetros de distância e andou sozinho até aquele ponto e morreu ali naquele local, porque o rastro de sangue desse mendigo foi de uma grande distância de caminhada, aonde ele levou os tiros até o local aonde ele morreu. Claro que foi uma morte estranha daquele homem, mas eu não sei se tem alguma ligação desse mendigo com essa criatura estranha que apareceu no meu quintal. Mas pelo menos eu nunca mais ouvi qualquer outra aparição desse lobisomem pela minha região. Mas uma coisa eu digo, eu não acreditava que poderia existir uma criatura dessas. Mas se você bobear e andar por esses sítios na madrugada, com certeza você pode dar de cara com uma fera dessas, nessas altas horas da madrugada. E também, essa história de você mostrar as provas de ver um lobisomem na sua frente e tirar fotos dessa criatura, nessa hora do perigo ninguém vai ter cabeça para isso. E também aconselho a você a não fazer isso, porque a sua vida pode ficar em perigo de verdade, de você tentar tirar uma foto dessa criatura. Esse é um conselho que eu dou a você que vive pedindo prova dessa criatura. E outra, o lobisomem tem boa audição para ouvir pequenos barulhos, até de celular. Então tome cuidado com isso. E outra, se aparecer uma criatura dessas na sua frente,
o melhor a fazer é desligar o celular. Essa foi a minha história. Boa noite. Bom pessoal, se você gostou da história, dê um like e ajude o canal se inscrevendo. Até o próximo vídeo.